Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, por essa reunião, onde nós vamos considerar um pouco mais a respeito da tua palavra, nos dê de sabedoria, de discernimento, para vivermos em conformidade com aquilo que vamos considerar. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos nesse terceiro encontro, onde a gente está trabalhando um pouco. O tema não era para ser assim. E trabalhando em Deuteronômio, eu estou pensando que a gente pudesse dividir esses 8 encontros, mais ou menos em Deuteronômio, depois a gente passa para Juízes e vê as consequências dessa situação toda. Bom, aqui em Deuteronômio, a gente nesse terceiro encontro, eu gostaria de trabalhar um pouco, são alguns textos, mas vamos entender como é que foi a trajetória desse povo. Porque logo no comecinho de Deuteronômio, Moisés vai falar assim, olha, por causa de vocês, eu não entrei na terra prometida. Tá? E quando a gente olha para toda essa trajetória, a gente vai obrigatoriamente olhar para Moisés. Então vamos lá. Quando o povo sai do Egito, tá? Eles saem do Egito, tem todo aquele contexto das 10 pragas, né? Que na realidade são 10 maravilhas que Deus faz ali. Eles saem do Egito, aí eles estão próximo ao mar. Aí olha a conversa desse povo. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Eles estavam há 400 anos como escravos. Tá? Viram tudo o que tinha acontecido no Egito. Agora, o primeiro grande obstáculo já tinha ocorrido. Eles saíram do Egito, foram perseguidos, mas eles estavam sendo protegidos. Agora tem o mar. Qual é a primeira coisa que eles falam nesse obstáculo? Você nos tirou do Egito para morrermos no deserto. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz? Não foi fácil tirar aquela multidão do Egito. Tá? Vejam aqui, já sentiu resistência para tirar aquele povo do Egito. Eles já tinham conversado, chegou ao ouvido de Moisés que o povo já era resistente. Então, agora vão se colocando na posição de Moisés. Moisés tem um tempo no palácio, depois ele sai fugido do palácio, fica um tempo no deserto. Lá no deserto Deus o chama para ir tirar aquele povo lá. Aí o que acontece? Resistência, o povo não quer sair, sai e começam os problemas ao longo do deserto. Vejam só no deserto de Sur. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de lá porque eram amargas. Essa razão porque o lugar chama-se Mara, e o povo começou a reclamar de Moisés, dizendo que beberemos. Gente, lembram lá a quantidade de pessoas que tinham? Tá? Alguns estudiosos falam em 3 milhões, a gente reduziu isso para uma população tipo Campinas, 1,5 milhão. Agora eles atravessam o mar, já tinham visto tudo o que tinham visto. Agora eles atravessam o mar que começa a ter sede. E aí eles começam a pegar no pé de Moisés, dizendo, agora a gente vai morrer aqui. Vejam outra situação. Passou esse problema das águas amargas. No deserto de Sim, tem aquela confusão, ou aquele... o Deuteronômio vai dizer que o povo era obstinado, né? Essa obstinação está presente aqui, ó. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou de Moisés e Arão e disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Vejam só, como é recorrente. Por que Deus não nos matou no Egito? Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carnes
comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. A atitude é sempre essa. Eles não chegam para Moisés e falam assim: Moisés, você tem alguma ideia aí como é que a gente vai fazer para comer? Você tem alguma... Como é que a gente vai fazer para beber água? Não, o povo obstinado, eles vão diante de Moisés e brigam. Eles questionam Moisés. Por que Deus não nos deixou morrer lá? Tá? Essa situação, que era uma situação onde a gente viu a semana passada, que Deus estava provando o coração desse pessoal, está vindo à tona. Aqui é aquela situação de maná, né? Do maná e das codornizes, quando Deus manda o maná e manda codornizes para eles. Êxodo 17:3, o povo, de novo, depois dessa situação, o povo estava sedento novamente. E reclamou de Moisés: por que vocês nos tirou do Egito para matar de sede a nós e aos nossos filhos nos rebanhos? E os rebanhos? De novo, gente, eles já tinham passado, já viu que tinha sido dado para eles a água, a comida, e agora eles estão reclamando de novo, pedindo água. Essa situação quando Moisés fere a rocha. Tá? A primeira vez que Moisés fere a rocha e esse povo tem água que vem da rocha. Não foi só isso. Quando chega no deserto do Sinai, Moisés sobe até o Sinai para receber os 10 mandamentos, as 2 tábuas dos mandamentos. O que acontece? O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venham, façam para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Moisés sobe, fica 40 dias fora, o povo se reúne e a primeira coisa que eles fazem depois de 40 dias é o quê? Vamos fazer os nossos deuses. Não sabemos o que aconteceu com Moisés. Percebam que existe uma dureza no coração desse povo. Percebam que eles são obstinados a ponto de agora, tendo ocorrido tudo o que ocorreu, eles tendo visto tudo o que viram, eles agora vão fazer um bezerro de ouro. Tudo bem aqui? São textos conhecidos. Passa o Sinai. Um bando de estrangeiro que havia no meio deles encheu-se de gula. Isso é muito interessante, esse trecho aqui. Alguns estrangeiros que estavam no meio do povo ficaram gulosos. E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, cebolas e dos alhos. Quem gosta de alho aqui? Você come alhos assim? Pega. Puro não. Puro não, né? Puro é difícil comer, né? Mas tem saudade de alho? É o tempero. O tempero, né? Engraçado, cara, eles estão aqui se queixando, estão com saudade do alho, da cebola. Né? Por quê? Eles estão passando por um monte de coisas, viram o que Deus tinha feito, agora, se a gente tivesse tudo que a gente tinha no Egito. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser esse maná. Tem um trecho que fala que eles olharam para o maná, aquilo que caía do céu todos os dias, e diziam assim: esse vil maná. A gente não consegue ver absolutamente nada, a gente não vê carne, não vê alho, não vê pimenta, né? A gente só vê esse maná. Será que não é da natureza humana olhar para o passado e achar que o passado era maravilhoso, que a gente vive hoje é ruim? Eu acho que é pertinente, né? Nós somos assim mesmo. Mesmo hoje em dia.
Pois é, né? Você já quer o pau que bate no Chico, né? Porque é assim mesmo, né, gente? Não, duas coisas que me chamam a atenção quando eu leio aqui no Antigo Testamento. Primeiro, porque o Arão, né, concordou com o povo, debateu na hora que falaram para ele, não debateu uma coisa. E é engraçado que no Antigo Testamento, a preocupação deles, ou não se fala, pelo menos até pelo menos assim, é de uma vida. No Novo Testamento, a preocupação é com o indivíduo, com uma vida depois daqui, para esquecer aquilo. Lá a preocupação deles era terra, comida, água, e a promessa de Deus para eles era terra. Não fala em nenhum momento, olha, tal, que vocês herdarão uma vida, né? No Antigo Testamento. Bom, vamos lá. Ver só que a promessa de Deus para eles é de terra boa, e eles, a preocupação deles era de comer, beber e dormir, né? Assim, vamos falar de Arão. Eu acho que Arão pisou na bola aqui. Ele não, em nenhum momento ele falou, não, vocês têm Não, que ele não- de imediato concorda e vamos fazer então. Ele não se manteve firme o suficiente para não deixar o povo fazer o que queriam fazer. É interessante que quando Deus chama Moisés, uma das desculpas que Moisés dá para Deus é que ele era pesado de língua. Não se sabe exatamente o que significa ser pesado de língua. Eu não Tá? sabia, não tinha oratória, não tinha dom da oratória. Pode ser que fosse gago. Até isso tem algumas cogitações. Então, quando Deus fala assim, olha, não se preocupe, eu vou levantar Arão, ele vai falar por você. Então, dentro desse contexto, e a gente não sabe se isso veio a facilitar depois, Moisés melhorou, a gente não tem essa ideia, mas Moisés falava e Arão comunicava. Então, achar que Arão não sabia também está fora, porque ele repetia as palavras de Moisés. E a desculpa que Arão vai dar, depois, quando Moisés desce, quebra as tábuas, ele vai falar assim, olha, o povo me fez fazer isso. Parece que ele ficou numa situação que ele não viu saída, e dentro dessa situação que ele não viu saída, ele acabou cedendo e fazendo bezerro de ouro. Parece. Então eu acho que ele pisou na bola, sim. Quanto à questão do Novo Testamento, olhar para a revelação da eternidade, e no Antigo Testamento eles não terem essa perspectiva. É verdade. No Antigo Testamento, eles não tinham essa perspectiva que vai ser revelado para nós no Novo Testamento sobre a eternidade. Isso é em função de que a revelação de Deus ela não foi dada de uma maneira pontual e única, ela foi dada de forma gradativa. Tá? No Antigo Testamento, você vê sinais de que o pessoal entendia o que era a ressurreição, mas se você não vê uma doutrina no Antigo Testamento que fala sobre a ressurreição. Acho que Isaías fala alguma coisa. Então, você vai vendo alguns trechos na revelação, mas não é o foco. Quando chega no Novo Testamento, a gente tem exatamente toda a revelação feita, completa, mas no Antigo Testamento eles tinham parte da revelação, eles não tinham essa ideia geral ainda. Então, eles sabiam quem era Deus, eles sabiam que tinha uma promessa, eles sabiam que Deus ia cuidar deles, mas eles não tinham essa ideia completa de, pelo menos é o que eu acho, tá? Não tinha essa ideia completa de que vida eterna, ressurreição, parece que não tinha. Mas isso não é desculpa para eles fazerem o que eles estavam fazendo. Tá? Isso realmente é olhar para tudo que Deus fez, mas agora no momento que você passa por uma dificuldade, seja ela qual for, e no caso deles era vontade de comer, tá? E aí eles olham e falam assim, olha, quem me dera ter aquilo que a gente tinha no passado. Talvez tenha alguma coisa conosco nesse sentido. A gente olha, vê a dificuldade e acha que tudo que estava lá era melhor.
E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você e tirarei do Espírito que está sobre você e porei sobre eles. Eles o ajuntaram na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. A resposta de Deus para aquele pedido deles, do texto anterior. Deus ouve e fala assim para Moisés: reúne o povo aí, porque amanhã esse pessoal vai comer carne. O Senhor ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. A gente acha que Deus não está ouvindo, hein? Agora o Senhor lhe dará carne e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas o mês inteiro, até que lhe saia carne pelo nariz. E vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? A questão aqui não é só eu tenho fome e quero carne. Por que é que Deus nos tirou do Egito? Então agora vocês vão comer carne. Mas vocês vão comer carne a ponto de você... Sabe quando você come Já comeu? Quem já comeu alguma coisa que não pode mais olhar para aquilo porque dá arca? Quem já comeu alguma coisa assim? O que é? O que foi? Por incrível que pareça, quando eu era adolescente, meu pai fez um serviço e recebeu tudo em bacalhau. Eu ganhava mais. Comeu até... Nossa, eu nem senti o cheiro. Nem sentiu o cheiro. Tem outro? Comeu alguma coisa aqui que... Oi? 24 outros. 24 o quê? Ostra. Ostra! Meu marido que não me deixa mentir. Aí não podia mais ver, né? Qualquer caramujo pisava em cima. Não fez mal. Aí eu passei num lugar para tomar um cafezinho, aí meu filho me deu um pedacinho de chocolate, assim, de um bolo. Aí quando eu cheguei em casa, eu vomitei, paguei R$450. Mas eu não fiquei enjoada, eu ainda comeria. Não, 24 mais. Mas 3 ou 4. Assim, o nível... Eu gostaria que vocês não baixassem o nível. Não baixem o nível. Bacalhau, ostra. Mais alguém? Sem baixar. Eu comi peru. Olha aí, tá vendo? Até não aguentar mais. E depois da época do Natal, né? Natal que Deus inspirou, né? O preço abaixou. Meu pai comprou vários. Porque a gente era pobre e era dinheiro. Daí fica comendo peru na beca. Pois é. Tem determinadas coisas que a gente... Mas é interessante, porque... Fala. Cidão, isso se aplica para outras áreas, né? Tem 2 primos meus que eles eram moleques, eles foram fazer uma graça, cada um comprou 2 maços de cigarro. Aí minha tia descobriu. Ela falou assim: você quer fumar, né? Fumar 2 maços, o cara passa longe de cigarro, no excesso, quer nem ver. Tem determinadas coisas que eu acho que é registrado no nosso cérebro, né? A gente não quer ver mais. E foi isso daqui que aconteceu, ó. Assim, é um negócio seguinte: vocês vão comer, mas vai comer até sair pelo nariz. Essa expressão é uma expressão que a gente conhece, né? Comeu até... Então vejam como eram as atitudes desse povo. A gente dá risada, né? Parece um negócio tão estranho. Mas é um castigo. Mas olha aqui, ó, enquanto comiam a carne, ainda estava entre os dentes. E antes que ingerisse, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e ele feriu com uma praga terrível. O pessoal estava imaginando o esgano, né? Esganado, comendo, que estava entre os dentes ainda, e Deus pune. Olha outro assunto que aparece no decorrer desse caminho. Miriam e Moisés começaram a criticar. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita.
será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. O que aconteceu aqui? Ciúmes. Olha o que Moisés está enfrentando. Ele está enfrentando o povo, tá? Com relação àquela situação toda, e agora está enfrentando um problema existente entre a irmã e o irmão. Eles estavam com ciúmes de Moisés. Tanto Arão, que falava as coisas que Moisés repetia, que Moisés dizia, ele repetia, e agora a Miriam também está no processo. O que Deus fez? Uniu os dois. Vamos ver o que acontece lá com os espias. Bom, o episódio dos espias vocês se lembram, né? Moisés manda. Na realidade, o povo fala para Moisés: olha, o negócio é o seguinte, você não acha uma boa ideia mandar o pessoal para lá? Espiar a terra? E Moisés fala: legal, uma boa ideia, né? Vamos ver o que está acontecendo. Quando chega lá, os espias vão. Eles veem que a terra é ótima, mas eles veem obstáculos. Quais eram os obstáculos? Gigantes e cidades fortificadas. Quando eles voltam, eles falam isso: olha, é muito legal a terra, mas a gente vai dançar. A gente não vai conseguir vencer. Por que é que a gente não volta? De novo, é a questão do Egito. Vamos voltar para a escravidão, vamos voltar lá para o nosso passado, a gente vai morrer aqui. E aí Deus chega para Moisés e fala assim: ó, acabou. Esse pessoal vai andar pelo deserto, dentro de todo o contexto, e essa geração inteira vai morrer. Essa geração inteira vai morrer. Em Números 16 vai apresentar uma rebelião depois dessa situação. Um camarada chamado Corá, filho de Sar, neto de Coate, bisneto de Levi. Vamos lá. Eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos da comunidade, que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se juntaram contra Moisés e Arão e disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Rebelião. Chega, Moisés, não é só você que vai falar com Deus, não é só você que vai decidir as coisas, não é só você, Arão, Josué, que são as cerejas do bolo. Para! Todos nós aqui somos o povo de Deus, nós somos santos, e a partir de agora Deus vai falar conosco e a gente vai estabelecer também qual é a vontade de Deus. Bom, Deus ouviu isso tudo. O que tem aqui? Morte, punição, tá? Depois vocês podem ler a sequência. Aqui tem um episódio interessante, eles vão enfrentar um camarada chamado Balaque. Tá? Balaque percebe que o povo é muito grande e ele não vai conseguir vencer. Então ele convoca um camarada chamado Balaão, que era o profeta da época. E ele chama Balaão, claro, através de dinheiro, né? Paga uma propininha para Balaão, que era um profeta meia boca, e fala assim: ó, o negócio é o seguinte, vai lá e produz maldição contra o povo. E Balaão vai lá, e toda vez que ele vai produzir uma maldição, que ele vai falar uma maldição, o que acontece? Sai bênção da boca dele. Ele vai proferir maldição, sai bênção da boca dele. Ele vai proferir maldição, sai bênção da boca dele. Balaque fala: você está louco? Eu paguei você para amaldiçoar esse povo e toda hora que você fala alguma coisa sai bênção. Claro, Deus estava no comando, até de profeta meia boca, né? Tem coisas que são difíceis de a gente entender, mas Deus, os planos de Deus, gente, a vontade de Deus não é impedida. Não pode ser impedida. Bom, Balaão tem uma ideia. Ele fala assim: ó, o negócio é o seguinte, esse povo pode ficar contaminado quando eles se juntarem com as mulheres moabitas. E isso vai acontecer. O povo vai ceder e vão se juntar com as mulheres moabitas.
moabitas. E por causa disso, eles vão deixar de obedecer à vontade de Deus e começar a ir atrás de outros ídolos. Olha o que acontece. Um israelita, Números 25, de 6 a 9, um israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel que chorava a entrada da tenda do encontro. Então Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e da mulher. Então cessou a praga contra o israelita. Mas os que morreram por causa da praga foram 24 mil pessoas. É gente, hein? É gente, hein? Esse povo foi seduzido por uma sugestão que Balaão deu para Balaque, tá? E começaram a se juntar com mulheres moabitas que adoravam outros deuses, e isso estava entrando no povo de Israel. Por causa disso, 24 mil pessoas morrem. Moisés está vivendo isso, gente. Então agora tem um episódio que Moisés não entra na Terra Prometida. E ele fala com Deus a ponto de Deus dizer para ele: basta. Você não vai entrar na Terra Prometida. A gente pode usar figuras de retóricas para brincar até com relação a Moisés, que ele estava chorando, ficou chorando lá diante de Deus para entrar. Mas, gente, é pura figura de retórica. Vejam só quem era Moisés. O Senhor falava face a face com ele. Como quem fala a seu amigo. Tá? Esse era Moisés. Deus falava face a face com ele, como quem fala a seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. O que mais a Bíblia fala sobre Moisés? Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço o seu nome. Esse episódio é um episódio da rocha, né? Quando Moisés, ele fala assim, quando Deus fala assim, ó, eu não vou no meio desse povo aí, porque se eu for no meio desse povo, eu vou destruir esse povo. Eu vou mandar um anjo. Moisés fala assim, negativo. Negativo. Anjo não, eu quero que o Senhor esteja presente nessa nossa jornada. E Moisés começa a conversar com Deus e fala assim, olha, eu quero te ver. E Deus fala assim, não, Moisés, não dá. Você é meu amigo, né? Está lá em 33:11, mas o que você me pede, eu me agrado de você, mas você não poderá ter aquilo que você está pedindo. Peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém pode ver-me continuar vivo. E prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém pode ver. E quando Deus passa, Moisés vê as costas de Deus, e o texto diz que ele vê, o que ele vê? Ele vê as costas de Deus passando, e ele vê bondade. O texto diz assim, Moisés viu a bondade de Deus. O que Deus mostrou para Moisés foi a sua bondade. Não deixou que Moisés visse a face, porque ninguém poderia ver a face de Deus, porque ele é santo, santo, santo. E Moisés não poderia vê-lo. A face de Deus só pode ser vista através de quem? Jesus.
Tá? Mas esse era Moisés. Mas esse era Moisés. Mas e a história do face a face? Face a face não é ver, assim, eu estou batendo um papo com você aqui, tá? Outras traduções falam boca a boca. Você fala direto, sem eu intermediário. estou falando direto com você sem intermediário. Mas se você não conseguia ver a glória de Deus, homem nenhum pode ver a glória de Deus a não ser através da pessoa de Jesus, como é revelado no Novo Testamento. Tá? Essa questão de face a face ali é uma figura de linguagem dizendo, ó, a gente bate papo com intimidade. No episódio de Miriam e Arão, o texto vai dizer lá em Números capítulo 12, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Gente, a figura de Moisés é fantástica, hein? Fala com Deus face a face, tem um bate-papo tranquilo com Deus. A Bíblia fala que ele era um homem paciente, manso, né? Em algumas outras versões está a palavra manso, mais manso do que qualquer outro homem que havia na terra. Ele está enfrentando aqui a situação de Miriam querendo se tornar líder, de Arão querendo se tornar líder. E aqui tem o texto de Deuteronômio, capítulo 3, versículos de 24 a 26, quando Deus fala para Moisés, basta, não adianta continuar pedindo, porque você não vai entrar na terra prometida. Ora, o que foi que Moisés fez, afinal de contas, para ter esse juízo na pessoa dele? Ele bateu na rocha quando Deus falou que era para falar a rocha da água, ao invés de falar, ele bateu o cajado. Pois é. E agora, gente? Foi uma desobediência só. Durante 40 anos. Foi uma desobediência só. Tá certo. Muita gente daquela geração morreu no deserto porque eles se rebelaram lá em Cades Barneia. Mas eles tinham se rebelado antes, lembra? Se eles tivessem entrado ali em Cades Barneia, tá? E os espias não tivessem trazido aquela informação a ponto de esmorecer o coração daquele povo, eles tinham entrado na Terra Prometida, que ali tem uma rebelião, o pessoal, não, vamos voltar, tal, e essa geração não entra. Moisés, na primeira vez que o povo pede água, vai lá e toca na rocha. Toca a rocha, fere a rocha e a água sai. A segunda vez que o povo pede água, Deus fala uma coisa interessante para Moisés. Fala com a rocha. Tá certo, o povo já tinha visto Moisés tocar na rocha. E saiu água. Talvez tivesse saído água exatamente onde ele feriu a rocha com o cajado. Eu estou aqui imaginando, tá? O texto não fala nada disso. Estou imaginando, gente. Ele pegou o cajado e tuf! Ali fez um buraquinho e dali saiu água. Minha imaginação. Agora, depois de tantos problemas que Moisés tinha enfrentado, vai lá e fala com a rocha. Então agora pensa em Moisés, todo o povo olhando para Moisés, brigando com Moisés, criticando Deus. Agora Moisés chega para uma rocha e fala assim, sai água daí. Ele era manso, paciente, mas não tinha sangue de barata, né? Manso, paciente, mas não tinha sangue de barata. Devia estar Não, cansado. devia, né? Ele queria dar um cajado na cabeça Eu também acho. Não dá, né, gente? É difícil, hein? E ainda, além de tudo, tem que falar com a pedra. É ficar louco de pedra, né? Eu não sei se você vai falar, mas assim, existe uma pedra que andava, o Novo Testamento fala sobre isso, a pedra que andava e Jesus usou como a fonte de água viva, ele é a fonte de água viva. Existem alguns comentaristas que falam que essa pedra era o próprio Cristo, né? E que a primeira vez ele precisou sofrer e ser morto, sofrer o impacto, na segunda vez ele só pedindo, precisava bater. Essa é assim, nós não temos texto para isso tudo, tá? A gente tem lá 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Quando Paulo vai fazer uma afirmação
de que tinha uma rocha viva que sustentava o povo que caminhava no deserto, e ele vai fazer uma afirmação ali. E essa rocha era Cristo. Na Bíblia comentada do Ryan, ele traz uma coisa interessante, que ele fala assim, olha, existia uma... Como é que é? Esqueci a palavra aqui. Uma história, uma lenda contada entre os israelitas, que essa pedra, vejam só, eles não estão olhando para Cristo, tá? Porque eles são judeus, judaizantes. Tinha uma rocha viva, era a mesma rocha que acompanhava esse pessoal. Essa é a ideia dentro do judaísmo, uma lenda. Quando a gente olha para Paulo, e Paulo está falando isso em 1 Coríntios, possivelmente ele está enfrentando problemas com os judaizantes, como em toda a situação de Paulo ali na formação das igrejas. E ele está dizendo, não, gente, não é uma rocha que caminha, essa rocha era Jesus. Tá. Essa afirmação do Paulo também é muito interessante, eu gosto dela e eu trabalho com ela na minha mente. Mas assim, a gente não tem outros textos que corroboram para essa afirmação, a gente não tem Bíblia para isso, mas é uma suposição? Qual é a suposição? Primeira vez, fere a rocha. A rocha era Cristo, foi ferido uma vez. Segunda vez, não fere a rocha, ela está viva, fala com ele. Jesus está vivo, então fala com ele. É uma suposição? É uma boa suposição? Mas a gente não tem muito texto para fazer essa afirmação. Eu gosto da ideia. De qualquer forma, havia uma ordem expressa, bem clara. Fala com a rocha. Fala com a rocha. Aí, Paulo, é assim, quando chega no capítulo, deixa eu ver se eu coloquei aqui, senão a gente lê. Toma, abraço, bateu 2 vezes na rocha. Aqui no capítulo 32. Moisés canta, né? Esse trecho é muito bonito, porque Deus fala assim, agora é o seguinte, canta para o povo aprender a canção de tudo o que aconteceu, para eles não se esquecerem. Quando você canta uma canção, é repetida, você vai gravando algumas coisas. Quando chega no capítulo 32, nós temos esse texto. Ali na montanha, você vai subir no monte... esqueci do monte. Hã? Não, no monte... Tem um outro monte lá. Não, tem um outro monte. Nebo. Vai subir no monte Nebo, vai ver a terra, mas não vai entrar. Ali na montanha que você tiver subido, você morrerá e será reunido com seus antepassados. Assim como seu irmão Araão morreu no monte Hor e foi reunido com seus antepassados. Assim será porque vocês dois, o texto fala claramente, hein? Vocês dois, Araão e Moisés, foram infiéis para comigo na presença dos israelitas junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. E porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Olha que coisa interessante. Primeiro, onde aconteceu isso? Naquele lugar, quando o povo pediu água e vocês deveriam ter falado com água. Vocês dois. Então pode ser ainda que Araão estivesse falando, Moisés tem a língua pesada, estivesse falando aquilo que Moisés estava repetindo para o povo entender. Pode ser. Em vez de falar com a rocha, Moisés fez nós vamos tirar a rocha aqui, e bate com ira em cima dessa rocha. O texto diz claramente, vocês não sustentaram a minha santidade. E aqui é o seguinte, não foi só porque teve uma desobediência tanto de Araão como de Moisés, foi porque eles não sustentaram a santidade de Deus. O que significa Isso.
Isso! Essa é a pergunta que vale 1 milhão, minha filha. Essa é a pergunta que vale 1 milhão. Por quê? O que significa isso? Depois do intervalo. Depois do intervalo, ó. O texto de Deuteronômio fala assim, olha, Moisés, vocês não vão entrar, você não vai entrar, porque vocês não sustentaram a minha santidade. E a pergunta que fica é a seguinte, o que significa isso? O que significa não sustentaram a minha santidade? Eles deixaram o povo se decepcionar, o povo procurar outras alternativas que não a Deus, para acreditar em Deus. Acreditar que Deus estava conduzindo tudo aquilo, era conduzido pela mão de Deus. O povo revelou por causa da fome, por causa da água, por causa do maná, revelou por tanta coisa. Eu acho. O que mais? Permitir que você pensar em santidade, depois que o povo saiu da pureza, entrou permissão de entrada de impureza, contaminou, talvez a idolatria, né? Então eles. Porque ele usa duas palavras, né? Ele usa dois termos. Foram infiéis para comigo, então não mantiveram fidelidade somente ao Senhor e não sustentaram a santidade, que é aquilo que está separado, aquilo que é puro, né? Mas assim, ok, mas quem não sustentou? Moisés e Arão. De repente, eles também não tinham muita convicção, porque senão eles conseguiriam fazer com que o povo acreditasse. Eles mesmos estavam meio abalados, duvidosos. Né? Quando eu vejo isso, eu penso também bastante na questão da liderança. Se você tem um time que está jogando mal, se você tem uma empresa que está indo mal, quem é responsável por aquela empresa, você não vai lá na ponta da lança pegar o cara que está trabalhando lá no final construindo de fato, você vai culpar o diretor, vai culpar o executivo que está lá em cima tomando decisões e que é responsável por fazer aquela empresa entregar o resultado, ou pelo time ganhar. Arão e Moisés, no caso para mim, eles eram os responsáveis por isso. Assim, quais eram as ferramentas que eles vão fazer, como eles vão fazer, eu não sei. Mas às vezes o técnico não é responsável pelo time perder, mas é ele que cai quando o time não responde. Então, na minha cabeça, eles tinham esse aspecto de liderança, eles eram responsáveis por aquilo, e eles não conseguiram entregar. Você começou a falar quem era Moisés. Moisés era uma pessoa da qual Deus se agradava. Então, a gente não pode jogar nos ombros de Moisés a infidelidade do povo. Porque muitas vezes, inclusive, Moisés intercedeu pelo povo, clamando pela misericórdia de Deus. Tirar a vida dele. Exatamente. Mas eu entendo que Moisés, naquele momento, ele não atentou para o que Deus estava dizendo para ele. Ele falou assim, você vai lá, você fala a rocha, porque você falando a rocha, todo mundo vai entender que está vertendo água, porque eu sou Deus. E Moisés agiu mais ou menos na carne. Ele foi lá e desceu o cajado na rocha. Bem que te mostrei aquele trecho aí. Pega a vara, vai lá, mas fala. O texto diz assim, ó, pegue a vara e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante dela fale a rocha. E ela verterá água. Acho que Moisés, cara, na hora que pegou o cajado, como alguém disse, a Wélida disse, né? A vontade dele era bater no povo com aquele cajado. Entendeu? Ele foi meio em carne. Ele não foi para glorificar o nome de Deus. Eu acho que E foi exatamente nesse ponto que Deus falou, você não sustentou a minha santidade. A gente faria depois. A gente faria a mesma coisa. Eu não teria batido um fogo. Eu já não iria nem passar, Você não ia nem entrar ia na subir no terra, monte, nem no piso. Para mim, Deus ia falar assim, você não vai nem olhar a terra. Nem olhar você vai. Imagina, mas só imagina. Mas eu acho que também a gente tem que lembrar que a responsabilidade de Moisés era bem maior do que qualquer outro. Porque, afinal de contas, ele teve uma visão de Deus que ninguém teve. Deus se mostrou para ele de uma forma que ele tinha que ter uma postura de sustentar a
santidade de Deus, não como um super-homem, como alguém que não erra, que não falha. Mas Deus é totalmente justo. Ele não faria isso se Moisés não estivesse realmente merecendo não entrar. Porque Deus se revelou de uma forma para ele, como ele talvez não tenha se revelado a ninguém. Né? Sim, sem dúvida não se revelou a ninguém. Gente, tudo isso que vocês falaram é extremamente pertinente, né? Vocês veem que tem colocações assim, colocações exatas, mas faz parte desse entendimento que você não manteve a minha santidade, você não manteve o meu nome separado, você me desobedeceu. E é interessante porque a água sai. Ainda que ele bata com raiva na água, a água sai e dá de sustento, dá de bebida para o povo. Tá? Até a misericórdia. Lembra que quando Deus passa e fala assim, você vai ver minha bondade? Ainda que ele tivesse desobedecido, ele não manteve Deus no lugar que era necessário colocar Deus. Para isso é necessário obedecer. Quando a gente desobedece, a gente cria problema com a santidade de Deus. E com a santidade de Deus não se brinca. Tá? É especialmente se você é alguém que tem falado de Deus. Né? Tem falado de Deus e conhece. E é referência no povo. É referência, conhece. Com a santidade de Deus a gente não brinca. Tem algumas pessoas que dizem assim, aquele cara não leva Deus a sério, né? Fulano de tal, artista tal, porque fica falando, aquele cara lá de cima, o cara lá de cima, o grande pai, faz uns nomes assim meio estranho a respeito de Deus. Gente, mas isso não é só o desrespeito à santidade. O desrespeito à santidade é saber quem Deus é, ter conhecimento de quem Deus é, ter tido experiência de quem Deus é e não levar em consideração quem Ele é. E volta sempre o texto de Hebreus capítulo 10. Disciplina. Quando a gente não leva em consideração quem Deus é e desobedece a Deus, ainda que a gente tenha um entendimento de quem Ele é, disciplina. No caso de Moisés, gente, Tem disciplina pior, não. o cara subiu no monte, viu a terra e não entrou na terra. Passou tudo que ele passou, 40 anos no deserto. Não brinca, é um exemplo. Não brinca com a disciplina de Deus. Desculpa. Não brinca com a santidade de Deus. Tá? Bom, tudo bem aqui? Vimos a figura de Moisés. Vimos o que o povo fez. Vamos olhar um pouquinho mais geral nessa questão da lei. A lei, gente, segundo os estudiosos, ela é composta de 603 mandamentos. Tá? A gente conhece como Torá. São os 5 primeiros livros. Os judeus vão chamar de mitzvot. 613 mitzvot. Dos quais 365 diz não façam tal coisa. Está no aspecto negativo. E 248 fala no aspecto positivo. Façam tal coisa. Desses 613 mitzvot, nós temos os 10 mandamentos. Poderia ser um grande resumão dos 613. E dos 10, a gente tem os 2 outros grandes mandamentos que Jesus vai falar a respeito disso quando ele é questionado lá em Mateus capítulo 22, de 36 a 39. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, é amarás o teu próximo como a si mesmo. Foi invenção de Jesus para reduzir isso? Não, já estava dentro da lei.
Deuteronômio vai falar no capítulo 6, versículo 5, sobre amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo entendimento. Ensine isso para o seu filho. Quando você estiver andando, quando estiver sentado, lembra-se disso? Lembra-se disso? E Levítico 19, 18 vai falar que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então Jesus não inventou. Jesus resumiu, porque os caras estavam perguntando qual era o maior mandamento da lei. 613, 10, 2. Ok? Vamos trabalhar um pouco a questão da lei. Gente, muitas coisas que nós encontramos na lei, na Torá, já fazia parte da cultura de alguns povos. Tá? Não tinha algumas coisas novas, mas nem tudo era novo. Nem tudo era novo. Alguns povos já faziam, já cumpriam determinados requisitos que a lei de Deus estabelece na Torá para eles mesmos. O que é então a Torá, gente? O que é então essa lei? O que é essa lei dada? É uma norma que eles deveriam cumprir quando fizesse o quê? Quando ocorresse o quê? Quando vocês entrarem na Terra Prometida, você vai viver em sociedade. Vocês agora estão recebendo a lei, vocês são povo, ou você agora é um povo, tem a lei, eu vou te dar a terra. Agora lá na Terra se aplica tudo isso. Virou uma nação constituída. Virou uma nação constituída. Um povo com terra e com lei. Algumas que vocês conhecem, ou aqui não tem texto assim, algumas que vocês conhecem estão contidas aqui. Outras eu quero que vocês descubram. Então, tinha lei a respeito da integridade individual. Tinha lei a respeito de acusação infundada, sobre como deveria ser tratada as mulheres, sobre castigo, sobre dignidade, sobre herança, bens pessoais, fruto do trabalho, fruto da terra, descanso semanal. Era uma espécie de código civil. É um código civil. E código criminal ao mesmo tempo. Exato. É uma constituição. Gente. Aquilo que nós temos como constituição hoje, como nação, era a constituição deles. Tinha a lei a respeito do casamento, a exploração contra o próximo, do julgamento imparcial, da ordem social, com respeito à lei, com respeito aos animais e com respeito ao plantio. Tá? É um negócio impressionante. Eles tinham, Deus tinha dado, e tem mais. Quando tinha algum problema que não estava, porque tem muito detalhe que não está na lei, né? Tem muitas situações, e aqui, não está escrito aqui, não está escrito aqui, como é que faz? Como é que faz? Chama os juízes. Cria uma jurisprudência. Cria jurisprudência. No caso de Moisés, se o juiz não conseguir resolver, lembra que estava dividido o povo em pequenos? Se o juiz não conseguir resolver, você faz o quê? Traz para mim. Você traz para mim que eu faço o quê? Vou falar com Deus. E aí, tem uma jurisprudência. Tem detalhes, gente, que ia acontecer na vida daquela nação que não estava especificado todos os detalhes aqui. Mas era completo. Aquilo que eles precisavam saber, aquilo que eles precisavam conhecer a respeito de Deus, eles tinham tudo escrito na lei. Tinha coisas que iam ter que administrar. E agora Deus vai falar que ia levantar profetas. Porque determinadas coisas os profetas iam ter que falar. Olha que coisa interessante. E aqui eu vou só cutucar, né? Só cutucar. Não tinha cadeia.
Tinha prisão. Tinha aquela cidade lá. Mas tinha pena de morte também, né? Oi? Tinha pena de morte. Não tinha prisão naquela época. Aliás, tinha uma orientação de Deus assim: elimine o mal do meio de você. Pois é. Ia voltar, né? O que tinha claramente como punição. Ia faltar pedra. Como punição era o seguinte. Tinha assim, vamos lá, primeira questão. O cara fez alguma coisa contra alguém. Está prescrito na lei. E a lei não fala a respeito da punição máxima, que era a pena de morte. A lei falava em restituição. Com multa ainda por cima. Multa? Então, você fez alguma coisa? Ó, você tem que pagar dessa maneira. Você fez alguma coisa com a mulher? Você assim, ó, você tem que pagar dessa maneira. Você fez alguma coisa assim, opa, isso não. Isso é pena de morte. Mas aquelas cidades refúgio? A cidade refúgio era para acidente. Acidente. Sem intenção. Você está trabalhando sem querer, sem intenção de matar. Você está trabalhando com alguém, um machado, escapa o machado, bate na cabeça de alguém, aquele alguém morre. O irmão, o pai, sei lá quem, vai querer vingar a morte. Então isso não pode acontecer em Israel, porque foi um acidente. Então o que Deus faz? Estabelece cidade refúgio. Você vai lá para a cidade refúgio. Ali, oi? Vai ser julgado também. Você vai ser julgado, mas você vai para uma cidade refúgio. Lá os juízes vão julgar o caso. Tá? E lá o caso julgado, ninguém encosta em você. Se alguém de fora perseguir você e querer tirar sua vida numa cidade refúgio, essa pessoa é morta. Pena de morte. Tá? Por quê? Porque em Israel tinha que ter o mal extirpado. E a vingança era do Senhor. A vingança era do Senhor. Aí a gente vê aquela questão de olho por olho, dente por dente. O que é isso? Que é chamada lei de Talião. A lei de Talião não é uma inovação dentro do sistema judaico. Já existia no Código de Hammurabi. 300 anos antes de ser escrito a lei. Mas era a justa medida da punição. Por quê? Porque precisava ser medido a punição. Porque antes Mas era era desproporcional. Mas por que desproporcional? Assim mesmo. Maldade do coração. Lameque. Maldade do coração humano. Natureza do coração humano. Então, a punição tem que ser proporcional. Dente por dente. Tirou um dente? Tirou o dente dele. Olho por olho. Tirou o olho? Tirou o olho dele. Não tire a cabeça dele porque ele tirou o seu olho. Não tire o olho e o braço porque ele tirou o seu olho. É dente por dente e olho por olho. É uma contenção da maldade. Não é assim, nossa, que gente incivilizada, não. Deus está contendo a maldade. E dentro dessa contenção da maldade, a pena de morte. De maneira muito natural. De novo, só um minutinho. Hoje, no século XXI, a gente fala assim, nossa, pena de morte. Que isso? Eu sou contra a pena de morte. Gente, isso é de forma muito natural. É lei. É lei. Estabelecida dentro daquele contexto. Eu ia falar assim, claramente com a visão do século XXI aqui, mas era muito severa a lei, né? Que nem Moisés, quando os caras trazem para ele um cara que foi pego catando lenha no sábado, e apedreja o cara até a morte. Eu acho que era muita severidade, né? Mas é lei, né? É lei, mas concordo. Não. É questionar. Se a lei, Se assim, o cara tivesse matado alguém, tivesse atacado uma mulher, estuprado, tudo bem. Não, o cara estava catando lenha no sábado. Então, não cara, pra dar, né? mas assim, Ó, é assim, cruel, né? Porque não é lei. é lei. É lei. Manda quem pode
Obedece quem tem juízo. Obedece quem tem juízo. E É a lei lei. foi dada por Deus, né? É uma lei. A gente faz tanta coisa ruim Ah, na mas Bíblia, então, não acontece nada, aí o aí cara tá catando esse que é o Mas problema. aí eu acho que também diz Não sei se não respeito acontece, à não. severidade, não severidade, mas a importância que Deus dá ao sabá, ao descanso semanal, ao tempo que a família passava fazendo o contato ali com Deus, repetindo as leis em família, no jantar. Então aquilo para Deus é muito precioso. O tempo que a gente separa em família para gastar com Deus é muito precioso. Ok, espera um pouquinho só, né? Eu acho que essa interpretação, eu até brinquei semana passada, da mentalidade pet nossa. As pessoas amam mais animais do que seres humanos. Então, na verdade, é o seguinte, é uma questão de obediência. A lei foi estabelecida. O cara que estava catando coisa, ele sabia que não podia. Então, o que ele fez? Ele desobedeceu. Moisés desobedeceu e foi condenado. Moisés desobedece, condenado. A pena de morte, ela foi estabelecida lá no Éden. Porque Deus avisou, falou, ó, se você comer, você vai morrer. E o ser humano desobedeceu. E morre. A gente pode até achar, mas, gente, é puro achômetro. É. Se lei existe, lei deve ser cumprida. É interessante de pensar que a necessidade de punição, ela é tão importante, você não negligenciar o que é pecado, o que é impuro, que foi necessário Deus enviar Jesus para morrer na cruz. E ele não tinha nem feito nada. Então, assim, se a gente não pensa no pecado como você tirar a santidade, você tirar a pureza, ainda que pareça, eu também acho que é pequeno. Na minha humanidade, eu falo, nossa, mas como era duro algumas coisas que a gente vê no Velho Testamento, mas é que diz respeito não ao que é pequeno, mas à grandeza da santidade de Deus. Assim, Deus é tão santo que ele não negligenciou o pecado, falou, tá tudo bem, ele teve que enviar o seu próprio filho, né, para morrer uma morte injusta, que ele não tinha nisso, mas para limpar esse pecado, né? É que tinha determinadas coisas, assim, para Deus não tem pecadinho, pecadão. Tem que ter restituição. E Deus estabelece algumas restituições com morte, porque vida é tirada. Por quê? Tem que ter santidade no meio do povo. Não, o que eu questiono, assim, que eu lendo a Bíblia, que eu vejo, é ao que bate em Francisco, bate em Chico, nem sempre bate em Francisco, é o que eu falo. Eu não consigo entender esse critério, que Deus me perdoe, eu não consigo entender. Que nem o Abimeleque lá, acho que era no lugar, matou 70 irmãos para poder reinar, ou na época comandar Israel, que não tinha jeito. E não acontece nada, o cara matou todo mundo e ele ficou 3 anos, sei lá, depois que ele morre. Então, o cara catou lenha, já pau nele pedra. Aí tantos reis que não obedecem a Deus, mas assim, faz um monte de coisa errada. Lembra que o tema da assim, aula... Essa coisa que eu não entendo o critério, né? Lembra que o tema é assim, não era para ser assim. Quando chegar lá em Juízes, a gente vai ver que esse povo esqueceu tudo. Claro. Aí em Juízes é deturpado. Eles estão na terra e não estão cumprindo a lei. É por isso que o povo passou o que passou em Juízes. Acho que a gente julga muito pelo nossa limitada visão de enxergar as coisas. Deus tem o conhecimento de todas as variáveis na matemática do processo. Nós temos uma ou outra variável. Deus tem todas. O caso da Mileque, e outra, não foi só o Antigo Testamento, não. Na lei Safira era uma medida exemplar. Precisava ter acontecido. E nessa entrada, mudança da escravidão para uma nova nação, precisava ser exemplar. E eu acredito nisso. Agora, tem outras variáveis que a gente não tem controle. Agora, e por isso que eu acredito na soberania de Deus. Como diz um professor meu, fala assim, ó, se a Bíblia disser que um peixe engoliu um Jonas, eu acredito. Se disser que o Jonas engoliu um grande peixe, eu também acredito. Acreditar na soberania de Deus. Tem coisa que a gente não entende. É o que eu me sossego, né? Tá. Muita coisa. Uma coisa é o seguinte, eu vejo assim, a gente não pode reduzir Deus, né? Porque ele é Deus, senão ele não seria Deus. Às vezes a gente, na nossa limitação humana, a gente quer explicar tudo, a gente quer explicar o quê, a gente tem uma ideia de justiça própria, né? E a de Deus não. Só que eu acho o seguinte, a gente não pode reduzir Deus
meramente a uma explicação, a alguma coisa, senão ele não seria Deus também. E mesmo para hoje em dia, o padrão moral de Deus é muito mais elevado do que o nosso. Então é o que a Adriane falou, sobre pecadinho e pecadão. Ainda hoje, só quem mente e não tem a Jesus vai morrer. Ele é condenado à morte, certo? Se você não recebe a Jesus, não importa o tipo de pecado. Então, se é o sábado, então eu acho que é a mesma relação de antes e depois. Graças a Deus nós temos a Jesus, né, como Salvador, mas a diferença entre, vamos dizer, o mentiroso, o homossexual ou o que mata é a mesma. Então é mesmo desde antes. Então não importa se é porque não guardou o sábado, a justiça de Deus é a mesma, a morte ali da mesma maneira. Então a gente não entende esse padrão moral pra gente, uma mentirinha aqui não é tanto, vou morrer por causa disso? Vai, porque o padrão de Deus é lá em cima. O padrão de Deus é extremamente elevado. Não é o mesmo que o nosso. E ainda mais, nós estamos aqui olhando para isso no século XXI. Uma mente aqui, certo? A mente da Revolução Francesa, a mente europeia, nós temos que tomar cuidado com isso. Então, em cima disso que eu ia falar, que você falou aí agora, eu acho que a dificuldade, nós com a mentalidade que nós temos hoje, com as informações que nós temos, julgar o que foi feito lá atrás. Quando Deus mandou dizimar 60 cidades, matar homem, mulher e criança. A mesma coisa, se eles, lá atrás, pudessem nos julgar hoje, assim, gente, como é que eles aceitam tanto corrupto? Isso, mata tudo. Como é que eles aceitam? Exatamente. Como é que esse povo lá aceita tudo? Olhando para cá. Exatamente. Então, acho que... Bom, vamos continuar aqui, gente. Antes da gente falar um pouco a respeito dos 10 mandamentos, a gente vai trabalhar um pouco neles e aí a gente vai dar um salto. Antes da gente trabalhar um pouco nos 10 mandamentos, é necessário que a gente entenda o contexto bíblico sobre lei. Sobre lei. Tá? Veja só o que fala o Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita. Olha a afirmação que ele está falando. E quando ele está falando dele, ele está falando da Torá. É isso que a gente está vendo aqui. Os 5 primeiros livros. Tá? O salmista, ele tem aquilo lá. Ele tem os salmos e os profetas, ele tem aquela história lá. Desculpa, o salmo está sendo produzido, ele tem a Torá, que é a lei, tem os escritos e os profetas. Ele está falando da lei. Ó, a lei do Senhor é perfeita. Ela revigora a alma. O testemunho do Senhor, lei, são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Se você não tem experiência, a lei vai te tornar sábio. Os preceitos do Senhor, Torá, são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Isso é que as Escrituras falam a respeito da lei. Salmo 19. Vocês lembram do Salmo 19? Estão lembrados aí? Salmo 19, ele está falando sobre aqui a primeira parte. Depois ele vai falar sobre a segunda parte. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento as obras de suas mãos. Aí depois ele vai trabalhar a questão dessa parece que ele está olhando, né? O céu, ele está olhando a manifestação de Deus. Depois ele trabalha sobre lei. O que é isso? Ele está falando do quê? 2 revelações. Deus se revela através da criação e Deus se revela através da lei. Ele está falando de 2 revelações do Salmo 19. Olha como Deus se revelou através de criação. Vai lá para Romanos e fala o quê? Indesculpáveis. Deus se revelou através da lei. Vai lá para Romanos e fala o quê? Todos pecaram. Não tem um justo sequer. Tá? Aí a gente vai para Tiago. Tiago fala assim: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. A lei, gente, não é uma partezinha, é o todo. É o todo. Quem tropeça em um, tropeça em todo. Aí Tiago vai dizer: pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, tornou o quê? O raciocínio de Tiago, a revelação vinda através de Tiago é assim, gente, lei é lei.
É um pacote. É lei, é um pacote. Não adianta você falar assim, eu faço isso, mas isso daqui eu não consigo fazer. Não dá. Tropeçou aqui, tropeçou em todo o pacote. Culpado de tudo. Culpado. Por isso que as escrituras afirmam, você é culpado. Não é que você acerta uma coisa e acerta outra. Você é culpado. Você não consegue acertar tudo. Não dá. A sua natureza pecaminosa não consegue fazer isso. E é bom o exemplo de Moisés, né? Porque ele era o mais manso, ele falava e ele pegou uma vez culpado. Não adianta. Então, nós que Eu acho muito interessante essa colocação de Tiago aqui, porque ele vai tratar do adultério e do assassinato. Mas, gente, é assim. Quando Jesus, lá no Sermão do Monte, trata também exatamente disso. Eu acho que Tiago está refletindo no Sermão do Monte. Quando Jesus fala assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que odiar o seu irmão, será o quê? Culpado. Aquele que chamar o seu irmão de... o texto fala racá lá, né? Vai ser culpado. Cabeça louca, louco. Então, não basta matar. Jesus eleva a compreensão daquele pessoal a respeito do mandamento. Não é tirar a vida. Se você já sentiu raiva, você matou. Não é tirar a vida, mas se você xingou seu irmão, você matou. É intenção, não é só ação. Né? Nasce aqui. E depois ele vai falar assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para a mulher com uma intenção impura, já é réu de juízo. Olha o que Tiago está dizendo. Aquele que disse, não adulterarás, conforme Jesus mostrou. Não é no ato, é na intenção, conforme Jesus mostrou. Também disse, não matarás, conforme Jesus mostrou. Está aqui a intenção. Então, gente, nós somos Moisés também não fez só uma coisa errada. Essa é aquela que Deus pegou para ser, vamos dizer assim, exemplo. por isso que, para falar assim, não, por isso que você não vai entrar. Mas, é claro, ele é um ser humano, ele já deve ter tido outros pecados. Ele não só teve um pecado. Claro. Todos pecaram. Gálatas, capítulo 3. Assim a lei foi o nosso tutor. Aio, né, em algumas versões. Aio, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Gente, a gente precisa ter isso em mente. O que é a lei é um... Significa? Ensino. Pedagogo. Tutor é ideia de pedagogo. Pedagogo era aquela figura que os ricos tinham. Eles pegavam os escravos, algum escravo, e esse escravo ia ser o tutor, o pedagogo, o professor do seu filho. Tá? Até o seu filho ganhar maturidade. Essa é a ideia da palavra pedagogo. A lei é isso. O que a lei é? Um pedagogo. E o que esse pedagogo mostra pra gente? E a conclusão? Todos pecados. A conclusão é que nós estamos todos condenados à morte eterna. É óbvio. É pega João, né? Se não tiver Jesus... Quem crê será justificado. Quem não crê, já está condenado. Já está. Né? Não tem novidade nessa questão. Mas para a gente precisa... Como que era para o judeu isso? Que não tinha Jesus. Tá. Para a gente entender a lei como um todo, para a gente começar a tratar alguns aspectos da lei, principalmente os 10 mandamentos, a gente precisa ter esse contexto geral, do que a Bíblia fala sobre lei. Ela vai da lei, lá no Antigo Testamento, está interpretando tudo isso. Vem Jesus e fala assim, não é só isso, ó o nível desse negócio aqui. Tá? Então,
A gente vai tratar algumas coisas de lei que eles tinham que entender, mas... Senão, só para... Jesus ele veio, de uma certa forma, tirar o espírito da lei. A lei, ela formava muitas vezes a casca, e os religiosos queriam olhar essa casca. Você tem uma intenção, tem um espírito, sabe? E ele veio mostrar que essa intenção tem muito além do que a casca. Muito além. Então, nesse sentido, Jesus veio a interiorizar o relacionamento do Senhor com nós com o Senhor. Porque os judeus queriam um negócio totalmente casca externa. E nesse sentido que ele é muito mais sublime, é um negócio muito mais interno, mexe muito mais no âmago da gente. E principalmente quando ele fala que ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir. Ele cumpre totalmente a lei. Isso é importante a gente entender. Que a morte na cruz é um pagamento de alguém que cumpriu totalmente a lei. Foi um pagamento, né? A morte de Jesus é um pagamento. Qual que é o pagamento pelo pecado? Morte. Está claro lá na lei. Morte. Ele cumpre a lei plenamente, ele não tem pecado nenhum, a lei não consegue acusá-lo absolutamente de nada. E Deus fala assim, está aqui o pagamento. A morte. É a morte substitutiva. Substitutivo. Vai morrer. É o pagamento. Ele cumpriu tudo pelo cordeiro, né? Sim. Está dentro da lei. Não tem nada. E quando a gente começa a trabalhar essas questões, a gente vê que vai fechando tudo, né? As coisas vão... A gente precisa entender isso tudo. E faz sentido. Faz sentido. Então vamos entrar lá, se der tempo, porque eu acho que já não dá mais. Deuteronômio capítulo 5. E aqui eu gostaria que vocês olhassem, tá? Agora é sério, tá? Agora é sério, né? Os outros não foram tão sérios assim. Vai ter alguma pena? Vai, opa! Opa! Vai ter pena, hein, gente? Olhem só as 10 palavras que, de uma certa maneira, resumem os 616. A partir do versículo 6, Deuteronômio 5, a partir do versículo 6. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da terra da escravidão. Ele está se apresentando, lembra aquele contrato? Eu sou quem fez isso com você. Então agora está aqui, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro, não terá outros deuses diante de mim. Por que é que Deus não queria que tivesse outros deuses? Foi? Tá, só existe um. Por quê? Vocês não vão ter outros deuses? Porque eles tinham muitos deuses. Sim, eles tinham muitos deuses. Eles estão chegando numa terra que tinha muitos deuses. Eles eram, lembra que a gente viu? Politeístas. Politeístas, adoravam muitos deuses. E Deus está falando assim, não terão outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento. A pergunta é, por quê? Porque ele não divide a palavra de ninguém. Ok, e mais? Não existe outros. Ok, não existe. Tá certo. Mas, gente, pensem, por que é que não podia adorar deuses que não existiam? Eles iam se afastar de Deus. Sem dúvida. Mas por quê? Porque ele quer exclusividade. Mas por quê? Isso pode jogos, então. Não, Deus. Domingo nós voltamos a conversar sobre isso. Uma boa macarronada, bom nhoque, boa Coca-Cola. Boa, gente.